Que transformação! Que transformação houve em cada um dos apóstolos depois de Pentecostes. Impressionante. Não somos capazes de colher com toda a precisão tudo o que aconteceu, porque estavam temerosos, estavam com medo de receberem uma condenação como a de Cristo de modo imediato. São Pedro tinha ainda no coração a sua tríplice negação. Jesus tinha subido aos céus e agora estavam como que desprotegidos. Jesus não estava mais com eles. Então tinha patente aquelas falhas que eles tinham cometido, os apóstolos fugido. Estava patente tudo isso, junto com um futuro perigoso. Podiam morrer, a perseguição que podia ser muito mais acirrada com aquela que foi com Cristo. E o próprio São Pedro, nós sabemos, tem aqui o relato da Escritura que nos ajuda, tinha negado Cristo com aquelas palavras tão diretas. Quando perguntavam àquela criada, uma mulher no meio da multidão perguntou para ele, também você estava com ele? Não estava com ele. E depois a mulher pergunta, outra, você estava com os apóstolos? Não, eu não estou com os apóstolos. E depois de mais um tempo, outra pessoa lhe perguntou, você certamente é do grupo dos apóstolos porque fala como os galileus? Não, e aí se nega 3 vezes. Esse Pedro que negou uma pessoa individual, que não podia fazer nada, que era uma pessoa que não era um guarda, um oficial romano. Esse Pedro que teve medo de uma pessoa lá, agora com o Espírito Santo, com Pentecostes, tem uma coragem de falar com a multidão, sem medo. Que transformação! Olha o que ele disse. O Pedro, temeroso, que falou que não conhecia Jesus. Agora, naquela multidão, ele diz, depois de Pentecostes, Israelitas, ouvi as palavras de Jesus de Nazaré, homem de quem Deus tem dado testemunho diante de vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus por ele realizou no meio de vós, como vós mesmos o sabeis. Depois de ter sido entregue, segundo o determinado desígnio e persistência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de ímpios. Impressionante, fala para aquela multidão. Ele teve medo de dizer que era dos apóstolos, agora ele não só reconhece, mas fala, olha, vocês que mataram Jesus, e falar para aquela multidão, uma coragem. Que transformação! Essa transformação Deus quer fazer também na nossa vida, na nossa alma. Se eu tenho amizade com o Espírito Santo, essa transformação será possível se eu converso com o Espírito Santo, tenho mais amizade com Ele. O Pentecostes já aconteceu na nossa alma se recebemos o batismo, mas ainda com a crisma que é o ápice da vinda do Espírito Santo. Mas para que os efeitos do Espírito Santo estejam na minha vida, eu preciso invocar o Espírito Santo, pedir ajuda para Ele. Está lá como que em segundo plano, esperando que eu o invoque para vir ao primeiro plano da minha vida. Podemos agora nessa meditação, é isso que eu queria, aprender elementos para colocar em prática, colocar o Espírito Santo como primeiro na minha vida. E assim ter esse impulso na minha vida espiritual. É o Espírito Santo que ajudou os mártires a darem a vida para o ideal do Evangelho. Não tem nenhum mártir que foi capaz de dar a vida se não foi com a ajuda do Espírito Santo. Se não fosse, não seriam capazes de fazê-lo. É o Espírito Santo que ajudou cada um dos santos a ser heróico naquela virtude que foi o que lhe chamou mais atenção e está no céu. Nossa, que papel grande do Espírito Santo. Eu quero também essa transformação, podemos dizer agora. E que eu então aproveite para aprender o que eu vou falar daqui a pouco, como ter mais amizade, até conversar com o Espírito Santo. Vamos lá, já entramos então nessa transformação que queremos ter na nossa vida. Para isso, primeiro, precisamos saber que o Espírito Santo é uma pessoa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai
rezamos o Pai Nosso, nós lembramos da figura paterna e uma imagem, embora limitada, da figura de Deus que é Pai, que é um Pai com todas as qualidades do mundo e muito mais, porque toda a paternidade pegou emprestado daquilo que Deus tem por excelência. E para nós, então, é o mais acessível a figura de Deus Pai. Deus Filho, muito acessível, porque temos ali até que conosco na capela, olhamos para um crucifixo e lembramos de Cristo que morreu na cruz por nós. Ele tem as suas palavras que nos deixou no Evangelho. Nós temos mais acesso a Deus Filho. Mas temos dificuldade a Deus Espírito Santo, porque nos torna mais difícil essa conversa com o Espírito Santo. Torna menos tangível. Com Deus Pai temos uma imagem, com Deus Filho temos Ele mesmo. Com o Espírito Santo, a imagem e Ele mesmo se difuminam, parece que é difícil. E uma explicação para isso é que nós estamos vivendo a época do Espírito Santo, e quando se está na época, não se valoriza, não se reconhece tanto. Quando se estava na época de Cristo, as pessoas, muitas delas não reconheciam que estavam do lado de Cristo. Gosto de pensar, uma vizinha de Nossa Senhora, da Sagrada Família, em Nazaré, depois que Cristo ficou evidente que era o Messias. Nossa, Jesus era o Messias, estava aqui, era meu vizinho, e eu não reparei, né? Nossa, se eu soubesse, eu teria lá mais visitar a Maria, pegar emprestado alguma farinha lá com ela, para conversar lá, e era o próprio Deus que estava lá, né? E eu não reconheci que era ele. Jesus era um moleque, parecia tão normal, mas era ele. Pois é, era ele. E as pessoas não reconheceram, era tão normal, não reconheceram. Quando se está vivendo aquela época, às vezes não se percebe. Os grandes personagens da história, raríssimas exceções, tiveram consciência que estavam vivendo um momento marcante da história. Sei lá, alguém que estivesse no episódio do Grito do Ipiranga, né, que a gente lembra da independência do Brasil, alguém que estivesse no momento em que houve a queda da Bastilha na Revolução Francesa. Esses momentos, raramente as pessoas que estavam lá envolvidas tinham noção de que era um momento que ia marcar a história, que as pessoas iam contar e que ia aparecer em todos os relatos e livros que usariam como referência. Poucas vezes as pessoas que estavam lá envolvidas mesmo assim tinham noção da grandeza do que estavam vivendo. Porque estão lá tão imersos no dia a dia ali, não percebem. A gente está tão imerso aqui no dia a dia e não percebe que eu estou vivendo a época do Espírito Santo. Convém que eu vá, aparece no Evangelho. Quando eu for, enviarei o Espírito Consolador. Jesus foi e deixou agora o Espírito Santo. Eu estou nessa época. Que eu aproveite essa época, então, para invocar o Espírito Santo, para ter esse ganho. Que não aconteça comigo depois, quando passar o tempo. Nossa, o Espírito Santo era muito mais fácil, era só invocar e eu perdi a chance. Nossa, eu estava aqui com faca e queijo na mão para ter um progresso espiritual e não aproveitei. Temos agora a chance de aproveitar, porque Ele está aqui querendo que nós o invoquemos. São José Maria encontrou um livrinho que lhe deu muito acesso ao Espírito Santo, chamado Decenário do Espírito Santo. Ele tem considerações para 10 dias de preparação para Pentecostes. Se a gente conta desde quinta-feira passada, inclusive, até o domingo de Pentecostes, que vai ser domingo agora, vamos dar 10 dias. É uma devoção que muitos cristãos têm, de preparar a vinda do Espírito Santo, exatamente como aconteceu com os apóstolos. Jesus subiu aos céus, a ascensão, e aí tem 10 dias em que eles ficaram na espera. A gente celebra a ascensão no domingo, mas o dia oficial da igreja é a quinta-feira. Aqui no Brasil se translada para o domingo seguinte. Então, se a gente conta de fato da quinta, que é o dia do calendário do Vaticano, até o domingo seguinte, são 10 dias que simulam esses 10 dias que de fato os apóstolos ficaram como que órfãos e espera do Espírito Santo. O que é? Jesus falou que vai vir, mas quem que é esse Espírito, né? Então a gente fica nesse momento, que é o momento que nós estamos vivendo agora.
E nesse livrinho que São José Maria teve acesso e que lhe ajudou muito a ter amizade com o Espírito Santo, a autora, que é uma mulher muito simples, mas que Deus iluminou ela para falar muito do Espírito Santo com uma precisão teológica impressionante, é a Francisca Javier de Valle, que escreveu o Decenário do Espírito Santo. Tem uma passagem nesse livro em que a autora diz o seguinte: a escola do Espírito Santo se abre somente para aqueles que desejam ardentemente tê-lo como mestre. Olha só uma frase que nos ajuda agora para começar a ter a amizade com o Espírito Santo. Eu preciso desejar ardentemente que ele me ensine. O Espírito Santo é como um professor que só ensina se o aluno pede muito para aprender. É um professor enjoado, assim, eu só ensino se você vier aqui me pedir, e tem que suplicar, né? Mais ou menos isso, mas, claro, por quê? Porque quer a nossa liberdade. E então, que eu insista na minha liberdade para poder ter a iluminação do Espírito Santo. Ele só virá se eu suplico e desejo ardentemente que ele me ensine. Sabe que São José Maria, eu gosto de contar isso, quando recebeu esse livro, ele tinha o costume de escrever as margens do livro. Ele ia lendo e escrevendo algumas considerações e tal. Depois ele abandonou esse costume, porque notava que esse costume podia estragar o livro, era difícil de emprestar para outra pessoa. Mas naquela época ele tinha esse costume. E aí, quando ele leu essa passagem, que o Espírito Santo só ensina para aqueles que desejam ardentemente, ele pegou e sublinhou essa frase, deseja ardentemente. Escreveu na margem embaixo, com uma letra super grande, que ocupou a margem toda assim, quero. Interessante, né? Ele estava quase que fazendo oração em voz alta quando lia o livro, né? Então, eu estava lendo lá e a autora falou, olha, o Espírito Santo só ensina para aqueles que desejam. Eu quero. Ele escreveu, eu quero. Ele escreveu grandão, assim, tem um livro até hoje, está lá em Roma esse livro, com uma letra grandona, assim, a lápis, que ele escreveu, quero. Impressionante, né? Esse desejo dos santos, eu quero. Então, se é assim para ser santo, eu quero. Então, a primeira coisa que a gente pode dizer agora, e eu também, é, Jesus, me ajuda, porque eu quero aprender o Espírito Santo que o Senhor ficou de enviar e que veio já, se somos batizados, já está conosco. Eu quero aprender dele, eu quero. Né? Quero fazer como São José Maria, que escreveu no livro lá, quero. Mas não é só a materialidade da coisa de escrever quero, foi com a sua vida que ele mostrou que ele queria mesmo aprender. Eu quero, né? Manifestar o nosso desejo. Eu quero. E se meu querer ainda é pequeno, eu falo, eu quero querer pelo menos. Que está tão pequeno, mas eu quero querer pelo menos. E assim, só com esse bom desejo, já temos grande parte da nossa meditação ganha, porque é necessário ter esse desejo de aprender com o Espírito Santo. E ele vem e nos ensina através dos seus dons, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. Nossa, daria mais de uma meditação cada um desses dons. Mas convém para ter essa amizade e querer, que a gente saiba pelo menos o mecanismo desses dons para nos ajudar. Aí a gente pode pedir ao Espírito Santo, me dê sabedoria, me dê entendimento, me dê conselho. Sabedoria, linhas gerais, só para que a gente saiba cada um desses dons. O dom da sabedoria nos dá o bom gosto pelas coisas de Deus. Se eu estou com preguiça de fazer as orações, meio desleixado na piedade e tal, eu posso pedir o dom da sabedoria para começar a ter gosto por Deus, que eu perdi esse gosto. Sabedoria vem de sabor. Às vezes a gente pega assim, sabedoria e é o cara que saca a coisa, o sábio, mas para o dom da sabedoria se aplica a origem etimológica exatamente de sabor, o saborear. Eu quero saborear Deus. Provavelmente de quão suave é o Senhor. Então, eu consigo ver como que é bom, provando até como é bom estar com Deus.
Então, quando a gente fica mais distante de Deus, quando a oração custa um pouco mais, eu vou pedir o dom da sabedoria. Espírito Santo, me dê o dom da sabedoria, que eu estou notando que me parece que precisa, é isso aqui para mim. Eu quero que o Senhor me ajude e me parece que é o da sabedoria. Então, ele nos dá o adequado sentido de proporção para que saibamos estimar as coisas de Deus. Estimar, ter o gosto pelas coisas de Deus. Damos ao bem e à virtude o seu verdadeiro valor e vemos os bens do mundo como obstáculos para a santidade e não como fins. O homem, então, que tem o dom da sabedoria consegue perceber que isso aqui é um pecado e não quer. Por mais prazeroso que seja, ele sabe que é muito mais prazeroso estar com Deus e afasta a ocasião de pecado. E bonito, né? O dom da sabedoria nos dá a força. É o dom da sabedoria em máxima potência que fizeram os santos, entre aspas, impecáveis. Ou seja, o santo que cultivou tanto o dom da sabedoria que era difícil ele cair no pecado. Por quê? Porque ele não queria. Ele notava que aquilo lá não lhe agradava. É como se apresentar para nós, olha, eu tinha aqui, olha, uma comida estragada, né, e cheio de lavas, horrível assim, posso nem falar muito, né? E depois um banquete aqui, tal, uma comida, um estrogonofe maravilhoso, sei lá, né? Qual que você quer? Né? Tenho dúvida, né? Pois é, mas o pecador vai comer lavagem. Ele não percebe que está ali fazendo mal aquilo, né? Então, já o dom da sabedoria faz com que eu perceba isso. Olha que bom. Mas não termina aí. O dom do Espírito Santo, além da sabedoria, tem o dom do entendimento. O que é esse dom? Ele nos dá a percepção espiritual que nos capacita para entender as verdades de fé em consonância com nossas necessidades. Esse sim é o mais intelectual dos dons, é aquele que consigo perceber com mais clareza as verdades de fé. Eu entendo os mistérios da fé naquilo que é possível, já que é um mistério, mas consigo compreender um pouco mais, aprofundar nesse mistério. Por isso, em igualdade de consciências intelectuais, 1000 vezes é melhor dar uma aula de catequese para quem é batizado do que para um pagão. Por quê? Porque o batizado já tem o dom do Espírito Santo, já tem o entendimento, ele entende mais rápido as verdades de fé. Agora, quem não tem o batismo, não tem os dons do Espírito Santo, aí parece burro espiritualmente, não consegue entender. Né? Às vezes tem que tomar até cuidado uma pessoa que vai aprofundando demais na fé, que parece óbvio as coisas. É óbvio que Deus é trino. Peraí, não é óbvio não, né? Mas o cara às vezes começa a se empolgar tanto que o dom lhe dá uma clareza que ele começa até a perceber coisas que são mistério, mas para ele começa a se tornar mais óbvias. É o dom do entendimento. O terceiro dom é o dom do conselho. Eu gosto de reforçar esse dom porque é importantíssimo para a nossa santidade. O dom do conselho é aquele que nos permite receber bons conselhos. Eu consigo, então, receber um bom conselho que me dá uma direção espiritual, um bom conselho que eu recebo na confissão. Dá à alma a capacidade de ver Deus por detrás daquelas luzes que me vêm de outras pessoas, dos ambientes, das circunstâncias. E a pessoa humilde acolhe, não vê com orgulho aquela situação, aquele conselho que se é que é do outro eu não quero. Não, mas vê como algo que Deus está lhe permitindo escutar aquilo e capta que aquilo é para ele. Estou no conselho. Ele também tem a sua vertente que me ajuda a aconselhar bem as pessoas, ajudar as pessoas para que possam se converter. Com a ajuda, percebemos e escolhemos a decisão que será para a maior glória de Deus e para o nosso maior bem espiritual. Por isso, tomar uma decisão importante na nossa vida em estado de pecado grave é a pior das decisões que eu posso tomar. Por quê? Porque eu não tenho o dom do Espírito Santo, do conselho para tomar uma boa decisão. Então, que eu tenho estado de graça para poder decidir bem as coisas. Depois tem o dom da fortaleza, que esse dispensa comentários, aquele que me ajuda a conseguir o bem árduo, aquilo que é um bom, mas é difícil de conquistar, e eu tenho que batalhar para conquistar, e aí o Espírito Santo me dá essa força para conquistar esse bem árduo. É o dom dos mártires.
os mártires receberam esse dom para poder vencer. São José Maria conta na sua vida o episódio em que, na Guerra Civil Espanhola, entre os vários momentos de quase morte que ele passou, houve os soldados que revistaram o prédio de apartamentos que ele estava foragido. E se encontrasse um padre, era fuzilamento na certa, era o que faziam aqueles soldados comunistas. E ele estava lá preso num desses apartamentos, escondido, e começou a revista. Avisaram lá e o barulho, já se via que os soldados iam revistando apartamento por apartamento lá de cima, subia para o seguinte, e ele estava nos mais acima. E aí, diante dessa perspectiva, os foragidos estavam todos juntos assim, escondidos em silêncio e tal. São José Maria teve a coragem de dizer, olha, ele estava vestido à paisana, e muitos não o conheciam, todos estavam lá clandestinos. Ele falou para todo mundo baixinho, olha, vocês não me conhecem, mas eu sou padre. Se vocês quiserem, digam um ato de contrição que eu vou dar o perdão dos pecados. Ele teve a coragem de dizer para aquelas pessoas que ele era padre e quis dar a chance de eles receberem a absolvição. Teve a coragem, porque um deles podia denunciar, fazer a delação premiada. Eu delato aqui e aí eu consigo talvez escapar e tal. Mas não, ele teve a coragem, não aconteceu nada, porque os soldados foram revistando e estavam no lugar mais em cima, eles desistiram de todos os lugares, foram embora e escaparam. Passou poucos dias depois, aconteceu que São José Maria estava em uma situação semelhante, em outro lugar, e começou uma nova revista, e estava com outras pessoas diferentes. Repetiu a coisa do mesmo jeito. Só que, nesses dias depois, vieram soldados revistando, e quando começou a parecer que iam chegar no andar de cima, São José Maria ficou com medo. Ele até falou, eu tremi as pernas de medo, eu não tive coragem de falar com ninguém que eu era padre. E que mudou? Uma semana antes para essa semana? Nada. Ele até tinha tido coragem antes, e agora não. E ele percebeu, foi Deus que quis me mostrar que aquela fortaleza que eu tive semana passada era emprestada do Espírito Santo. Se não tivesse ela, eu faria como eu estou fazendo agora. Tremeu de medo, tremeu as pernas bamba mesmo. Graças a Deus, os soldados não chegaram novamente naquele apartamento onde ele estava e foram embora. Mas foi uma lição para ele, de perceber como o dom da fortaleza é potente. Dom da fortaleza. Depois do dom da fortaleza, existe o dom da ciência, da piedade, do temor de Deus. Vamos mais rápido nesses dons, mas o dom da ciência nos dá o saber prático do que é bom para eu fazer em cada momento, o saber prático. Às vezes, a ciência, a gente fica pensando, então, ainda algo intelectivo, mas não, é o saber prático, de realizar a experiência da minha vida e fazer aquela solução que seja o melhor para salvar a minha alma. E aqui podemos pegar algum exemplo para entender, né? Quando eu me dou conta, por exemplo, de que uma rede social me faz mal, o dom da ciência é quem me dá a força para excluir essa rede social. Mais do que excluir, perceber de que é ela que está me fazendo mal. E depois a fortaleza vai ser para excluir. A ciência é perceber, nossa, é essa aqui que está me fazendo mal. E depois a fortaleza vem e me ajuda a excluir. Interessante, a ciência é perceber aquilo que está me fazendo mal. Porque se eu estou imerso numa ocasião de pecado, às vezes eu nem consigo perceber aquilo que está me fazendo mal. Que é o veneno para a minha alma. Já o dom da ciência me faz perceber, então, o que me faz mal e assim consigo evitar. Por fim, piedade e temor de Deus. Dois dons que, em geral, são explicados juntos, porque o da piedade me faz reconhecer com clareza que eu sou filho de Deus. Uma criatura muito amada por Deus. Esse amor, confiança, reverência que vem na alma com o dom da piedade. Mas tem a sua contrapartida, que é o dom do temor de Deus, de saber que Deus é justo juiz, me ama, mas julga com justiça. Um dia teremos que responder às graças que Ele nos deu, recordando
que nos dará aquilo que merecemos no final da nossa vida. São José Maria, já que tivemos há pouco tempo a festa de Nossa Senhora de Fátima, São José Maria teve um encontro com a irmã Lúcia. E nesse encontro, ele mesmo testemunha, São José Maria, que teve a chance de conversar com ela sós, e São José Maria disse: não lhe perguntei nada das aparições. E a primeira coisa que eu ia fazer era perguntar, né? Irmã Lúcia, como é que foi e tal. Não lhe perguntei nada, mas perguntei uma coisa que eu tinha muito no meu coração. Irmã, vejo que a senhora recebeu muitas graças de Deus, e eu também recebi. E fico pensando, o que será de mim se eu não correspondo? A irmã me olhou com atenção e me disse: sabe que eu penso nisso todos os dias? Eu dou um temor. Falo, nossa, Deus está me dando tanta graça e se eu não correspondo? Eu dou um temor. Que São José Maria lembrou a irmã Lúcia, e com esse comentário a irmã Lúcia começou a ver, não, tem algo diferente aqui. Em José Maria Escrivá, sacerdote, aí se interessou mais pelo São José Maria, perguntou o que ele estava fazendo ali. Ele estava na fronteira de Portugal com a Espanha, incentivou que ele entrasse na Espanha, entrasse em Portugal a partir da Espanha, e aí ele falou que não tinha um passaporte, na época precisava de passaporte, e aí a freira insistiu: não, mas isso aqui eu resolvo. Ela pegou, fez uma ligação na mesma hora, está liberada a fronteira, pode passar. Você vê que a irmã tinha os contatos dela lá e tal. E aí conseguiu, o São José Maria passou na fronteira com a irmã Lúcia dando o passaporte para ele. Impressionante, né? Mas foi aquela conversa que ela percebeu: tem um santo aqui, tem um temor de Deus que eu também noto que é como me acontece. Temor de Deus junto com o dom da piedade, e um vai junto com o outro. Tá vendo? Então agora temos esses 7 dons para ter uma ideia, e aí para ter essa amizade com o Espírito Santo, eu posso conversar com ele e dizer: eu acho que eu estou precisando desse dom hoje. O Espírito Santo me falta fortaleza, falta ciência, que eu não fazer um exame de consciência no final do dia pode ser bom. O dom da ciência, me dá aqui o dom da ciência para eu saber o que eu tenho que fazer de propósito amanhã. Dom da ciência. Se eu estou com preguiça de fazer as orações, dom da sabedoria. Me falta força para fazer uma coisa que eu já vejo, fortaleza. Dou no conselho para receber bem um conselho que eu vou fazer a direção espiritual hoje, eu vou ajudar um amigo para eu poder dar um bom conselho para ele, e assim por diante. Então agora a gente já sabe, temos mecanismos, pelo menos a introdução desses mecanismos, para conversar com o Espírito Santo. Quer ter amizade com o Espírito Santo? Converse com ele. E agora não temos a materialidade dele, mas temos como ele atua. Aí podemos conversar através desse modo de atuar da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Maria foi envolvida pelo Espírito Santo duplamente. Gosto de lembrar quando ficou grávida, o anjo tinha dito para ela, o arcanjo Gabriel, que ela ficaria grávida pela ação do Espírito Santo. O Espírito deixará sobre ti com a sua sombra. E Maria, ao dizer que sim, ficou grávida, inundada do Espírito Santo. Maria também viu o Batista cheio do Espírito Santo quando vai visitar a sua prima Isabel. E o Espírito Santo move Isabel a cumprimentá-la com aquela saudação que nós lembramos na Ave Maria: bendita entre todas as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Novamente, Maria próxima do Espírito Santo. E por fim, para contar só os momentos mais emblemáticos que a Escritura nos transmite, Maria em Pentecostes estava lá, junto com os apóstolos, quando veio o Espírito Santo e deu força para São Pedro e para todo mundo. Estava lá aqueles apóstolos. Matias estava no lugar de Judas e tiveram força para agora levar o Evangelho a todos os lugares. Maria Senhora, que recebeu o Espírito Santo, então, pelo menos 2 vezes grandemente, estava do lado de Isabel quando ficou cheia do Espírito Santo com o Batista. Nos ajude a termos amizade com o Espírito Santo, conversarmos com ele,
e aprendemos hoje um pouco mais dos seus dons para poder conversar com o Espírito Santo, invocando os seus dons. Que possamos dizer quero, como disse São José Maria, contemplando o livro do Decenário. E nesse momento do Decenário que nós vivemos, a espera lá de Pentecostes, domingo que vem, que nós também digamos, eu quero ter essa amizade maior com a terceira pessoa da Santíssima Trindade.